mais um instante de oração. Como sempre faço, Senhor Deus, eu te oro, Senhor, te imploro que Tu possas fazer com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, Teu Filho Jesus Cristo, possa nesse instante abrir nossos corações, nossas mentes e nossos ouvidos espirituais, Pai. Tu que me conheces cada um que está aqui, Senhor. Sabes como eu estou, sabes como cada um aqui está e o que nós precisamos ouvir de Ti, Pai. E que me uses, apesar de falho, fraco, pecador, Senhor. Que Tu possas fazer bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor. Tu que és minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez eu trago uma reflexão baseada em uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Olha, lá pelo ano 30, lá pelos 30 anos decorridos depois da morte de Jesus, Paulo já havia se convertido e havia deixado de ser um perseguidor de cristãos para se tornar o maior difusor do cristianismo naqueles confins do mundo por onde ele andava. E nesse ano aqui, a gente está falando de entre 60 e 65, Paulo estava preso em Roma. E ali ele já havia escrito diversas outras cartas, algumas delas mesmo eu já tive a oportunidade de comentar aqui com vocês. Já havia escrito carta a Éfesos, a Colosso. E nessa carta aqui ele escreveu a cidade de Filipos. É uma cidade que, se ainda existisse, estaria onde é a Grécia hoje. Era, portanto, a primeira igreja aberta no território europeu. E olha, essa cidade que pertencia ao Império Romano, teve sua igreja fundada por Paulo quando ele fez sua segunda viagem missionária. Isso está narrado lá no livro de Atos. E a gente começa a se espantar, a achar como é que pode tamanha graça, quando a gente sabe que ele escreveu essa carta preso, e você começa a ler os primeiros capítulos da carta, e você nota um tom de alegria, sabe? Um tom que não condiz com quem está preso, com quem percebe que a morte está se aproximando. Lá no capítulo 1, nós lemos o capítulo 4, e eu quero rapidamente comentar o que é que tem nesse contexto dessa carta. Paulo fala com muito carinho ao povo dessa cidade, que o havia ajudado, não só financeiramente, mas também com orações. Paulo insiste que mesmo preso, ele está muito feliz porque o evangelho está se espalhando, inclusive entre os soldados que tomavam conta daqueles presidiários. E mesmo que alguns preguem com más intenções, com intenções ruins, Paulo se alegra porque Cristo está ficando cada vez mais conhecido naquela área entre a Europa e a Ásia. É nessa carta, é nesse primeiro capítulo, que tem um dos versículos mais famosos da Bíblia, onde Paulo diz que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Exatamente, isso está lá no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo convida todos esses filipenses a que vivam unidos, em comunhão. Paulo considera todos os outros superiores a ele mesmo. Paulo exorta os cristãos a viverem de modo irrepreensível, no meio de uma geração tão corrompida, como nós já falamos aqui em várias outras oportunidades. Filipos não era diferente de tantas outras cidades entregues aos prazeres da carne. E no capítulo 3, Paulo alerta contra aqueles que insistiam na circuncisão como item necessário para a salvação. Ele insiste que a salvação se dá somente pela fé. Paulo faz um esforço contínuo falando da vida cristã como uma corrida em direção ao prêmio. É uma vocação. E chama todos os cristãos aqui, imitem os bons exemplos. Ele aconselha esses filipenses a seguirem o seu próprio exemplo. É aqui nesse capítulo onde ele escreve uma outra passagem muito famosa que diz: para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E aí nós chegamos ao capítulo 4. Eu não sei se a gente consegue, Jean, ir reproduzindo novamente. Será que...
Novamente não, porque na primeira vez não conseguiu reproduzir. Filipenses capítulo 4. Enfim, se você tiver com sua Bíblia, mas de todo jeito eu vou aqui lendo novamente. Ele inicia dizendo: portanto, meus irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam firmes no Senhor. Repara que Paulo diz para que nós permaneçamos firmes no Senhor. Quer dizer que aquele povo estava firme, mas ao mesmo tempo ele alerta que é possível deixar de estar firmes, não é? Permaneça firme é um alerta dizendo que essa firmeza pode acabar em algum momento. Então, olha, há que se cuidar para que essa firmeza não se perca. Ele fala de algumas irmãs lá dessa igreja, Evódia e Síntique, que havia acontecido alguma treta entre elas, e Paulo faz um claro chamado para que elas se reconciliem. Ele diz, lá no versículo 3, peço também a você que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E olha o que ele diz no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Meus irmãos, esse texto fala muito comigo, porque, aliás, não só esse como outros, porque, olha, eu tenho vivido situações difíceis na vida. Será que só eu tenho situações difíceis na vida, mas alguém tem? Alguém tem problema? Alguém enfrenta situações que são difíceis de lidar? E olha, a gente vê Paulo dizendo isso, fazendo um chamado para que nós possamos viver alegres no Senhor. Paulo escreve isso preso, sabendo que o dia da sua execução se aproxima. E ele segue lá no versículo 5, dizendo que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mais uma vez isso fala muito comigo, porque olha, eu me preocupo, todo mundo se preocupa com as contas que tem a pagar, com relacionamentos que não deram certo, com questões familiares, com dívidas, com problemas financeiros, enfim, com questões de saúde. Nós acabamos nos preocupando e esquecendo que o Senhor está no controle de tudo. Paulo nos faz esse convite a que não estejamos preocupados com nada. E ao mesmo tempo ele diz que os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, que nós apresentemos a Deus os nossos pedidos através de súplicas, de orações e de ações de graça. Olha, Paulo aqui nos ensina algo muito precioso. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que ele cita no versículo 7, dizendo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, essa paz de Deus excede todo o entendimento, mas eu ouso dizer que não é só a paz não, hein? Tem muita coisa de Deus que excede o nosso entendimento e que nós não entendemos. Ou quantas vezes você e eu não nos perguntamos, mas Senhor, por que é que eu estou atravessando esse deserto? Por que é que um bebê nasce com uma doença incurável? Por que é que alguém que serve tanto ao reino de Deus está doente e parece que não tem cura? Por quê? Por quê? E muitas vezes nós não temos uma resposta muito clara, porque o propósito de Deus excede todo o entendimento humano. No versículo 8, Paulo inicia dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha como é difícil seguir essa dica, essa sugestão de Paulo, esse chamado de Paulo, ocupar o nosso pensamento com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que tem virtude e com tudo onde existe louvor. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, ponham em prática. Ele já havia dito, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e o Deus da paz estará com vocês. No verso 10 ele diz que fiquei muito alegre no Senhor, porque uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância.
tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Queridos, Paulo diz aqui que aprendeu a ser contente, seja na bonança, seja na tempestade, seja na saúde ou em doença, seja na liberdade ou seja quando estava preso. E é esse chamado que ele faz a nós, de viver uma vida contente em Cristo. E de repente você pode pensar assim: é muito fácil, Rafael, é muito fácil, apóstolo Paulo, você dizer viva uma vida contente quando você não está na minha pele, quando você não enfrenta os problemas que eu enfrento, quando você não tem o problema de saúde ou de família que eu tenho, quando você não tem as dívidas que eu tenho, quando você não enfrenta as tentações que eu enfrento. É muito fácil aí no seu lugar você dizer viva uma vida contente, mas olha, eu quero lembrar vocês quem que está nos fazendo esse chamado. É o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta na prisão. E não somente isso, é o mesmo Paulo que havia sido perseguido em Damasco, que já havia sido rejeitado em Jerusalém pelo povo, que tinha sido esquecido pelos próprios cristãos em Tarso, que já tinha sido apedrejado na cidade de Listra. É o mesmo Paulo que tinha sofrido chicotadas na primeira vez que esteve na cidade de Filipos, que tinha sido colocado para correr de Tessalônica, que tinha sido enxotado de Bereia, que lá em Atenas, quando foi pregar, o povo disse: tu é tagarela, vai embora daqui. Que foi chamado de impostor em Corinto, que enfrentou feras na cidade de Éfeso, que tinha sido já preso uma vez em Jerusalém, que tinha sofrido um naufrágio quando estava indo para Roma, que tinha levado uma picada de cobra quando estava em Malta. Olha, é esse Paulo que nos faz esse convite agora, para que nós sejamos contentes em Cristo. E que nessa própria carta a Filipenses, lá no capítulo 1, diz o seguinte: que apesar de tudo isso aqui que eu falei, que ele sofreu, picada de cobra, perseguição, prisão, apedrejamento, ele diz lá no capítulo 1, no versículo 12, eu quero que vocês saibam que todas essas coisas que aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E aí, voltando para o 14, para o 4, fechando aqui a nossa leitura, ele chega ao versículo-chave, onde ele diz: tudo posso naquilo que me fortalece. Certamente um versículo muito famoso, mesmo quem ainda não tinha lido essa carta conhece esse versículo, mas muita gente mal interpreta esse versículo. Porque olha, esse versículo, gente, não é uma promessa de sucesso para a minha vida, para a sua vida. Não é um indicativo de que nós podemos conquistar tudo aquilo que nós queremos. Isso me faz lembrar uma música lá da minha infância, que dizia, ou diz, né? Que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Olha, isso é uma crença falsa. E Paulo está nos mostrando isso aqui. O Evangelho, ele nos apresenta, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, não é um livro de autoajuda, não é uma palestra coach, não aponta para vitórias possíveis nos campos pessoais, profissionais. A fé em Cristo, tratada aqui, é um instrumento, não é um instrumento de empoderamento para você e nem para mim. Sabe por que muita gente mal interpreta esse versículo? Porque elas colocam o foco dele no tudo posso, quando na verdade o foco, a chave hermenêutica de interpretação desse versículo não é o tudo posso, é o me fortalece. Talvez a gente entendesse melhor esse versículo se ele fosse traduzido da seguinte forma: tudo eu suporto com aquele que me fortalece. Tudo eu sou capaz de enfrentar com aquele que me fortalece. Eu posso fazer todas essas coisas. Eu posso viver com saúde ou com doença. Eu posso viver com abundância ou com escassez, porque eu tenho alguém que me dá forças. Queridos, esse texto, tudo posso naquilo que me fortalece, não é sobre vitórias, é sobre sofrimento, é sobre escassez, é um encorajamento para que você aprenda a passar por dificuldades sem sucumbir na falta de esperança.
porque nós somos contentes pela obra redentora que Cristo já fez na minha e na sua vida. Amém? Olha, e à medida que nós vamos ficando mais maduros e vamos estudando mais a palavra de Deus, a gente encontra um versículo como esse, um tudo posso naquilo que fortalece, e você começa a perceber como ele pode ser usado errado e fazer uma correção, uma adaptação para aplicar na sua vida. E entender que o tudo posso naquilo que me fortalece não significa eu sou forte, eu posso fazer tudo. Significa exatamente que eu sou fraco e a força que me sustenta vem do Senhor. Não significa uma motivação para que você triunfe na sua vida pessoal, e sim um encorajamento para que você permaneça firme, mesmo diante daqueles momentos de adversidade, como certamente cada um aqui presente está enfrentando na sua vida. Não é um versículo para reverberar sucesso, é um versículo para ecoar o contentamento e, além disso, a dependência que nós temos da soberania e da vontade de Deus na nossa vida. Talvez aquele parente, aquele amigo que está doente na sua família, talvez aquela situação financeira que você está enfrentando, talvez aquele problema em um relacionamento que você enfrenta, talvez ele não seja curado, talvez ele não seja refeito, talvez aquele desejo que você tem não se realize na sua vida, e ainda assim nós somos chamados a dar glória a Deus por isso. Nos momentos de adversidade também. Ainda que não seja restaurado, ainda que a doença vença, ainda que um problema financeiro não seja resolvido, nós vamos aprender, como está lá em Mateus no capítulo 5, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. E diante da sua dificuldade, meu irmão, minha irmã, diante de alguma coisa que está dando errado na sua vida, que você de repente já não sabe mais como lidar, de repente você acha que já não tem mais forças para pedir ao Senhor que resolva essa situação, bem-aventurados os que choram, porque Cristo há de consolar o seu coração, meu irmão. Ou então o que está lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou eu posso adaptar aqui, ainda que eu ande no meio de doenças, de relacionamentos que não deu certo, de problemas profissionais, ainda que eu ande no meio de um monte de coisa que não está dando certo, mesmo assim eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, minha irmã, eu não sei, o louvor já pode se posicionar, eu não sei qual é o problema que você enfrenta na sua vida, o problema pelo qual você tem passado. Eu não sei nem sequer se esse problema vai ser resolvido. De repente, não. Eu não sei se sua doença vai ser curada, se o seu relacionamento vai ser restabelecido. Eu não sei, mas eu sei o final dessa história. Porque é como termina que se conta, e não como começa. O que importa é como termina a história. E olha, a nossa história ela já está revelada quanto ao seu final. Ela já tem um final revelado. E eu posso garantir a vocês, eu não sei como, eu não sei quando, mas olha, no final, tudo vai dar certo. Vocês creem nisso? Olha, se não deu certo ainda, é porque está longe do final. Porque no final, vai dar certo. O final é uma vitória garantida. Sabe por que eu acredito nisso? Porque a palavra do Senhor, que não mente, diz, também através de Paulo, lá no capítulo 8 do livro da carta aos Romanos, ele diz assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso me dá uma certeza de que, não sei como, não sei quando, mas o final da nossa história já está garantido. É vitória garantida por Cristo Jesus. Na última vez que eu estive aqui pregando, eu já preguei algo parecido com isso aqui, como suportar tudo no Senhor, e a palavra nos dá esse conforto, essa segurança
não nos dá segurança de uma vitória, aqui, agora, diante de um problema que nós estamos enfrentando, mas nos dá a certeza de uma vitória no final dessa nossa vida terrena, quando nós voltaremos um dia para reinar juntos com o nosso Senhor. E eu lembro que na última vez que eu estive aqui pregando, foi tão bonito que eu quero repetir isso aqui, hoje. Eu falei algumas coisas que o nosso arcebispo sempre encerra o culto dizendo isso, e eu falei essas coisas e vocês responderam com um amém bem forte, e eu quero repetir essa experiência aqui, porque foi muito bonito, e eu quero que nós saiamos daqui com a certeza de que isso não é um mantra, não é um talismã, não é uma palavra simplesmente de conforto, é a verdade do Evangelho do nosso Senhor. Então eu digo e vocês respondem com um amém bem sincero do fundo do coração. Deus ama você. Deus não está zangado com você. Deus já perdoou cada um de vocês. Deus nunca abandonará vocês. Amém, querido. Diante dessa certeza, nós vamos continuar louvando. Enquanto isso, vocês podem trazer os seus pedidos ao altar.